Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Mamãe de Família. E hoje eu trouxe uma convidada super especial para falar sobre um tema extremamente importante para a nossa geração e as futuras. Maternidade real, com carreira profissional e home office. Estão preparados? A minha convidada é Jamile Façanha, essa linda executiva que está aqui para falar um pouco da trajetória dela no mercado de trabalho, na maternidade real. E eu quero que ela se apresente para vocês conhecerem e saberem um pouco mais sobre quem é Jamile Façanha. Olá, eu sou Jamile, como ela acabou de falar, eu tenho 35 anos, sou casada, mãe de 2 filhos, Matheus de 10 anos e a Lara de 8 anos, e atualmente eu sou gerente de marketing. Jamile, é um prazer muito grande te receber aqui. Eu sei que você tem muita coisa para nos contar, muita coisa interessante para muitas mães que estão começando e que já estão aí em uma dúvida sobre a sua ascensão profissional. Que você, para mim, é uma referência em uma mulher que tem grandes vitórias no seu currículo aí profissional e que não deixa para lá a maternidade, que eu quero muito que todo mundo conheça como é que ela dá conta dessas missões que são tão importantes na nossa vida. Então, vamos falar aqui um pouquinho. Eu queria que tu contasse um pouco como é a tua jornada, como foi a tua jornada como mãe até hoje. A Jamile, como ela falou, ela é mãe de 2, né? Do Matheus e da Lara. E eu queria que ela falasse desde o início mesmo, assim, desde a época da concepção, dos planos, até hoje, sobre a tua maternidade, os teus desafios. Tá. Vamos lá. O Matheus tem 10 anos, então quando eu engravidei eu tinha 23 anos, eu era muito nova, não foi uma gravidez planejada, né? Mas eu sabia que eu sempre tive o sonho de ser mãe. Então, ao saber dele, né, realmente foi um baque. Eu acho que eu estava finalizando a minha faculdade e eu já tinha um plano de fazer pós-graduação em outro estado, quando eu descobri ele. Mas acreditei, né, que são os planos de Deus e ele que já trilhou ali o nosso caminho. Então, assim, já começou, a tua maternidade já começou interferir na tua vida profissional, sim, assim, do teu primeiro sonho, sim. Né? Já é uma grande barreira em relação à parte profissional. Eu já tinha um plano traçado, né, quando eu descobri ele, e aí ao descobrir, já foi ali a primeira, não é você que decide, é assim que a gente vai fluir. E quando eu descobri, né, quando eu estava grávida do Matheus, eu ainda trabalhava em uma empresa, eu trabalhava o dia todo, né, nessa empresa, mas ainda cursava faculdade. Então, eu me formei grávida do Matheus. Mas eu tinha ali, né, o que eu queria fazer, então eu já tinha mais ou menos, né, a cadeira de marketing que eu queria seguir, eu já tinha mais ou menos os planos que eu queria, e aí eu precisei só readequar a ordem de como as coisas iriam fluir a partir dali, né? Então, eu tirei minha licença maternidade, consegui trabalhar de home office nos primeiros meses dele, depois que eu voltei da licença, né? Então, o Matheus sempre foi uma criança que seguia uma rotina, assim, né? Eu li um livro que se chamava A Encantadora de Bebês, e ela tinha uma rotina lá. E o Matheus, eu acho que era criança da rotina do livro. Então, eu conseguia me adequar nas sonecas dele e entregar durante uma semana, né? Eu fiz um plano de entrega de trabalho para o meu gestor, e durante a semana eu conseguia completar. Às vezes eu trabalhava às 5 horas da manhã, às vezes eu trabalhava às 11 horas da noite, mas eu conseguia ali na sexta-feira entregar todos os projetos que estavam comigo. A maternidade, ela trouxe para mim muitos desafios no início, porque eu acho que a gente mesmo planejando tudo que a maternidade possa trazer, a gente não vai conseguir saber o que de fato a gente vai viver. Então, eu sempre quis viver toda a experiência, né? Eu não tive ninguém, assim, babá, nem funcionário. Então, eu vivia, eu acordava, eu dava banho de sol, dava a mamar, arrotar, acordava de madrugada, né? Eu revezava com meu marido, eu acordar de madrugada. E aí, é algo que a gente só vive ali na prática. Então, realmente teve muitos desafios, mas eu me sentia preparada, assim. Eu sempre fui muito corajosa em relação a isso. Eu não achei que eu precisava... assim, eu não sentia falta de ter eu preciso ter pessoas aqui. Não, eu conseguia dar conta, assim, sabe?
Quando o Matheus veio, eu recordo que você tinha acabado de iniciar um novo projeto ou foi convidada para um projeto que você não estava nem esperando. Não tinha um lance desse? Foi até um projeto que tu foi como autônoma, não foi nem dentro de empresa contratada. Foi um projeto novo. Sim. Eu lembro que teve um negócio desse Sim, na tua vida. Sim. Que aí, a partir daí, você depois foi para uma empresa que eu não lembro se já era uma empresa assim de nível nacional, não lembro. Mas eu lembro que todas as oportunidades que apareciam na sua vida, você nunca desistiu. Tipo assim, nunca colocou a maternidade como um obstáculo para seguir adiante, né? Em relação à carreira, eu acho que antes de eu falar da minha carreira, eu preciso falar da minha referência. Então, eu fui criada pela minha mãe. Né? Meu pai, ele não deu nenhum suporte. Então, o que eu via, né? Minha mãe acordando e trabalhar. Então, uma certeza que eu tinha era que, independente de eu ser mãe, eu queria construir uma carreira profissional sólida. Eu queria mostrar para os meus filhos, inclusive, os caminhos da carreira profissional. Então, quando eu engravidei do Matheus, depois de um tempo eu continuei trabalhando nessa empresa de modo remoto, mas eu comecei a ver que não era aquilo que eu queria, né? E aí eu saí da empresa, né? Pedi desligamento da empresa e fui trabalhar como consultoria de marketing para uma outra empresa, né? E eu lembro, porque a gente se conhece há muito tempo, gente. E sempre me encantou muito essa coragem da Jamile de enfrentar o mundo, o mercado, mesmo com um neném pequeno, com criança pequena. Eu achava isso assim, eu acho isso muito inspirador. Por isso que eu fiz muita questão que ela viesse aqui falar para todos nós. E nessa época, eu lembro que quando tu chegou para mim e falou assim, eu pedi o desligamento, porque agora eu vou querer assumir um novo projeto. O Matheus era também bem pequeno. Disse, meu Deus, como é que ela vai ter coragem se vai que não dê certo, né? Porque a gente fica com esse medo de, tipo assim, do desemprego, de não conseguir manter ali, apesar de, graças a Deus, assim, você também ter aparato da sua família, mas mesmo assim, você é uma mãe, você é uma adulta e você tá com o seu filho ali que você se torna responsável por tudo, né? Então, assim, eu admiro muito, porque desde o início você teve essa coragem. E o primeiro foi quando você me falou que tinha pedido para sair para começar um novo projeto, né? Sim. Pois é, tudo isso dá certo, né? Graças à rede de apoio que eu tenho, né? Então, minha mãe sempre me ajudou muito. E depois eu consegui contar com a escola, né? Então, eu optei por deixar o meu filho na escola para eu conseguir dar conta, né, desses projetos. Então, eu passei um tempo, né, sendo consultora de marketing em uma empresa. E depois eu fui trabalhar em uma empresa de varejo, que era algo que eu queria muito, entrar no mercado do varejo. Quando eu entrei no mercado do varejo, eu precisei decidir, o que é que eu faço, né? Se eu deixo ele na escola ou se eu vou contratar uma babá. E aí eu optei pela escola, né? Então, eu fui em uma escola e eu me senti super acolhida e eu falei, cara, eu vou precisar dividir essa responsabilidade aqui com a escola. Então, desde o começo, né, o Matheus entrou, ele tinha mais ou menos uns 9 meses, né? E aí, quando eu saía do trabalho, pegava ele, né, eu ou o pai, e aí a gente ia para a rotina de casa. E aí, quando eu estava nessa empresa, né, com o Matheus tinha 1 ano e meio, eu engravidei da Lara, né? E aí, realmente, quando eu volto e que também um pouco não atrás, foi programado, né? Foi também algo não assim. Foi programado. Foi dos planos de Deus. Foi. Mas não estava nos planos dela. Não, nenhum dos dois estava nos meus planos, foram os planos de Deus. E aí, quando eu engravidei da Lara, eu estava nessa empresa, né? Que já era no que eu queria seguir, porque eu queria muito marketing de varejo, eu trabalhava ali com trade marketing. Mas eu nunca foi uma opção para mim deixar de lado a minha carreira profissional. Assim, era uma certeza que eu tinha. Mas era uma opção sua a família crescer, ter novos filhos? Tipo assim, podia não ser naquele momento, mas em algum outro momento você queria que a sua família crescesse? Sim, sim. Eu sempre almejava assim, ter 2 filhos. E aí, quando eu engravidei da Lara, eu estava trabalhando nessa empresa. Mas eu também já tinha entrado na pós-graduação. Então, eu me formei
da faculdade com o Matheus, eu me graduei com o Matheus, grávida, e eu me pós-graduei com a Lara, né? Então, porque eram muito os meus planos, né, profissionais. Então, eu fui fazer pós-graduação já com a Lara. E aí, quando eu terminei a pós-graduação, né, que eu voltei de licença e tudo, eu entreguei lá eu achei o meu trabalho estava pequeno, eu queria crescer, né? Eu queria ser líder, eu queria expandir meus conhecimentos, eu já estava nessa empresa há quase 3 anos. E aí eu recebi, né, um convite para ir para outra empresa, passei um tempo lá, foi mais um período até eu entender o que é que realmente eu queria. E aí eu entrei numa empresa, né? E aí já bem mais estruturada, né? Entrei numa posição sênior. E aí uma coisa que é muito, muito bom a gente falar disso. Eu cheguei aí para uma entrevista nessa empresa e perguntaram para mim, o que é que você vai fazer com seus filhos? Né? E eu acho que se uma mãe está determinada a ir trabalhar, mesmo tendo 2 filhos, ela já tem tudo resolvido com o que é que ela vai fazer com os filhos, né? Então, nessa empresa, eu fui para 3 entrevistas e entrei na 3ª, né? Era um grande sonho ir para essa empresa, conhecer de perto, me desenvolver nessa empresa. E aí eu fui para lá, né? Passei... Em menos de 1 ano eu fui promovida, cheguei no cargo de coordenação. Então, era muito o que eu almejava e eu via ali meus planos sendo construídos. E aí tem muito desafio, sabe, no dia a dia do trabalho. Mas quando te fizeram essa pergunta, que você falou aqui, né, que a mãe, quando vai para o mercado de trabalho, ela já tem que estar com isso planejado. Mas qual foi a tua resposta? A minha resposta foi, não, eles já estudam. Aí perguntaram, mas se ficarem doentes, sabe? E isso eu acho que o mercado de trabalho evoluiu muito, porque a gente não tem tanto essa pergunta. É tanto que depois eu fiz outras entrevistas e eu falava, sou mãe, não sei o quê. Ninguém perguntava assim, o que é que eu ia fazer com meus filhos, né? Então eu acho que lá atrás, né, há uns 8 anos atrás, 7, 8 anos atrás, ainda tinha muito isso, né? Essa preocupação. Essa preocupação com a mulher no mercado de trabalho. Então, a gente via poucas mulheres líderes, a gente via poucas mães realmente ali no dia a dia. Então, acho que hoje a gente mudou totalmente, assim. Acho que o mercado está muito mais evoluído em relação a isso. Mas, assim, você diria para uma mãe que está no mercado, que está buscando um novo emprego, se fizerem essa pergunta para ela, você diria para ela falar a real... se tem ou se não tem rede de apoio, mas sempre demonstrando que ela, independente do filho, ela é capaz para aquela função. Se ela tiver que se ausentar por conta do filho, ela dá conta no outro dia. Ou você diria assim, não, tem que ter uma rede de apoio para você enfrentar isso? Não, eu diria para ela, porque eu acho que acho que a prioridade da mãe é o filho. Então, a minha prioridade é a minha família. Eu só estou aqui porque a minha família está bem. Porque eu consigo, né, estar aqui e está tudo bem em casa. Então, o que eu digo é que a gente seja real. Se o meu filho ficar doente, eu vou me ausentar. Mas se tiver tudo ok, o meu comprometimento é 100% com a empresa, né? Então, eu não acho que a gente tem que, sabe, mentir ou tentar esconder ou tentar burlar ou tentar ver depois. Não, a gente tem que ser real. Isso é muito bom ser dito, porque eu tenho certeza que tem muitas mães que, se inspirando em você e em outras profissionais que são mães também, podem ficar com esse medo. Meu Deus, o que é que eu digo na hora de uma entrevista, né? Muito bom, essa sua opinião. E aí, só para voltar no tema lá dessa empresa, né? Quando eu fui para essa empresa, né? Eu tinha o quê? 27 anos, mais ou menos. E era uma empresa muito jovem. Eu acho que eu era a única mãe do setor. Não tinha mais ninguém como mãe. Então, eu tinha uma rotina totalmente diferente. Eu chegava muito cedo, porque eu deixava os meninos na creche e eu ia direto para o trabalho. Então, quando o time ia chegando, mais ou menos 9 e pouco, eu já tinha adiantado muita coisa, porque eu chegava, sei lá, às vezes antes de 8 horas. Né? E eu também saía cedo. E eu lembro que uma vez uma pessoa sentou do meu lado e falou assim... Tu já vai, não, demora um pouquinho aqui, para eles verem que tu tá aqui, disposto, não sei o quê.
E a minha chefe, graças a Deus, ela tinha muito... ela confiava em mim, eu conseguia entregar tudo dentro do meu tempo. E eu virei para ele e falei assim, não, mas os meus filhos estão me esperando. E o que eu tinha para fazer hoje foi feito. Né? Meus projetos estão tudo entregue. Então, eu não vou ficar, eu vou embora. Mas isso acontece, sabe? Isso tem muita gente que não... E outra coisa, assim, eu vejo assim, que também está mudando muito a realidade das empresas em relação ao horário. Sim. Antigamente se cumpria muito horário de chegada e horário de saída. E eu vejo que hoje está sendo muito cobrado é produtividade. Sim. É entrega, é resultado, sim, né? Então, assim, talvez seja até mais fácil, não sei nem se seria essa palavra mais adequada, mas talvez seja mais fácil para uma mãe encarar o mercado hoje do que nas gerações anteriores. Sim. Né? Que ela, sendo assim, uma pessoa produtiva, competente, ela entrega, sim, e ela dá conta da casa. É impressionante o quanto a gente... Eu tenho amigas que falam assim, eu não sei como é que tu faz, porque o meu tempo é o mesmo do teu e eu não consigo fazer... Mas eu falei pra ela, não é o caminho indo, é o caminho voltando. Tipo, eu só tenho 2 horas pra eu malhar, pra eu tomar banho, pra eu me arrumar, pra eu tomar café e deixar o menino na escola. Não é, daqui a 2 horas, 3 horas eu vou pro trabalho, aí eu vou com muita calma tomar um banho, aí eu vou secar... Não é. Então, assim, eu falei pra ela, assim, o caminho é sempre voltando, né? É o que eu consigo fazer durante esse período. E assim, gente, eu gosto sempre de falar que a gente tem que se inspirar através de exemplos que nos são mais próximos, que nos são reais, mas às vezes a realidade de uma pessoa não é bem aquela para mim. Então a gente não pode copiar ninguém, mas a gente deve se inspirar. O que é que nesse trajeto, nessa história que a gente está conversando, você que está assim, nessa indecisão, nessa dúvida do que fazer, se vai para o mercado, se fica em casa, os filhos vão sentir sua falta ou não, o que é que você, na sua realidade, em relação à sua rede de apoio, à sua rotina, você pode se inspirar nessa história de vida, né? Sim. Para não achar que, tipo assim, eu tenho que fazer exatamente isso que a Jamile fez. Sim. Não necessariamente, né? Tem mães que... A Jamile está comentando que ela optou deixar as crianças o dia todo na escola. Sim. E tem mães que não tem essa... Que para elas, assim, é a pior coisa do mundo. Uhum. Então, para essa mãe, talvez seja interessante uma outra realidade, solução, né? Uma outra solução. E aí, agora falando um pouco sobre a questão do trabalho home, que você começou com o trabalho home, né? Home office. Isso. O trabalho ela desempenhava em casa. O trabalho que ela tinha fora fazia de casa, né? Você acha que atrapalha dentro de casa, a rotina de casa, ou te atrapalhava o fato de trabalhar home? A gente tem 2 caminhos no trabalho remoto, né? O que é que eu comecei, né, lá atrás, depois que eu voltei da licença, eu não tinha com quem deixar meu filho, então eu fiquei, né, fiz esse acordo com o meu chefe, deu tudo certo. E eu realmente consegui ali entre os horários, né, entregar essas demandas para ele. Mas a gente passou por outro momento, né, que foi durante a pandemia, quando todo mundo foi trabalhar dentro de casa. Então, eu lembro que quando a gente foi para dentro de casa, que tinha que conciliar o homeschooling, né, das crianças junto com o trabalho, era bem exaustivo, porque você estava sempre dentro do mesmo ambiente. Então, eu tinha 2 crianças pequenas, cheias de energia. Eu lembro que eu não aguentava mais a voz da professora, né, porque eu tinha que trabalhar, mas a professora estava gritando, eu não podia botar o fone, porque eu tinha que ouvir se precisava pegar um papel amarelo, não sei aonde. Então, no início, foi muito exaustivo essa rotina, né? E aí, depois que eu saí dessa empresa que eu estava, durante a pandemia, eu fui para uma outra empresa que já era um trabalho remoto, né? A empresa não tinha sede em Fortaleza, então todas as reuniões eram online, então já era muito assim. Totalmente remoto, né? Isso. Eu tinha alguns clientes para visitar em Fortaleza, mas toda a parte burocrática, tudo era dentro de casa. E aí, como foi que eu fiz? Eu organizei uma rotina. Foi fácil? Não. Precisei criar regras. Crianças nem sempre aceitam as regras do começo.
Mas a gente tem que ser consistente, persistente, até que a gente consiga ali. E aí tem sempre desafios, as crianças aparecem. Então, eu acho que as empresas, depois da pandemia, elas se tornaram um pouco mais empáticas em relação à rotina dentro de casa. Né? Não deixa de ser desafiador, porque você vai beber uma água, você vê a louça. Você vai beber uma água, o menino derrubou a tarefa. Chama a atenção de alguma coisa. Então, é desafiador, mas eu acho que a gente consegue ali conciliar, né? Até no momento que eles estão na escola. Então, eu deixava muita coisa que eu precisava me concentrar para o período que eles estavam na escola, desse meu trabalho remoto. E as tarefas mais burocráticas, ler e-mail, responder e-mail, eu deixava para um momento em que eu não precisava de tanta concentração. E assim, quando você trabalhava remotamente, você fazia muito trabalho que requer uma concentração maior ou era algo mais prático? Não, quando eu estava nesse trabalho remoto, eu era executiva de vendas. Então, eu tinha muita análise para fazer, eu tinha projetos, planos para traçar. Então realmente precisava de concentração. Precisava. Por isso que eu me organizava assim. No período em que eles estavam na escola, era a hora que eu ali produzia o máximo que eu podia, né? E aí, quando eles voltavam para casa, que eles não estavam na escola, eu deixava aquelas tarefas mais práticas, que não precisava de tanta concentração. No meu caso, eu aprendi a trabalhar... Eu comecei a trabalhar remotamente na pandemia. Sim. Não conhecia isso, nunca imaginei que eu pudesse trabalhar em casa. E realmente foi muito desafiador na pandemia, porque tinha isso, como você está dizendo, tinha escola, tinha trabalho. Mas eu comecei, pelo menos, eu comecei na pandemia a trabalhar remotamente. Eu não conhecia essa realidade antes. E para mim também era desafiador a questão das ferramentas, porque eu tinha que ter um computador para um computador para o outro, para poder dar conta do mesmo horário, né? Sim. Mas depois da pandemia, que foi muito exaustivo, eu achei que foi assim uma grande sacada, uma grande solução para muitos profissionais. Sim. A possibilidade do home office. E realmente o que talvez seja mais desafiador é a questão da concentração. Sim. E que eu acho que se fizer essa rotina, como você está dizendo, dá muito certo. Em determinado momento que as crianças estão na escola ou estão assim, entretidas com alguma atividade, que às vezes a criança também pode ter alguma atividade extra dentro de casa, né? Ou ter uma professora particular, que aí você já coloca para você ter mais tempo de concentração. Daria bem para conciliar, penso eu, né? E tem um grande aliado que são os fones abafadores, né? Eles conseguem ali te dar... Você consegue entrar num ambiente, colocar os fones e ele consegue ali te dar um pouco de... Que no aperreio você consegue também lidar assim. Tem até as próprias ferramentas, elas até abafam ruídos externos. Então, às vezes eu estava em reunião e aí sei lá, a cachorra latia, passava um ônibus, assim, um barulho de obra, né, dentro de casa, passava o dia em casa, era o horário das obras. E aí eu perguntava, vocês estão ouvindo barulho de obra? E não. E aí uma pessoa uma vez me falou, não, é porque essa plataforma, ela abafa os ruídos externos. Como é o nome dessa plataforma? Não sabia. É o Teams, da Microsoft. Olha, a gente fazendo propaganda aqui de graça. Mas é bom saber, todo mundo saber, que eu não sabia dessa possibilidade. Legal, muito bacana. Em relação assim, ao teu crescimento profissional, eu queria muito que você compartilhasse, porque tanto é importante para mim quanto para todos que estão escutando, as tuas decisões de você realmente abraçou todas as oportunidades que foram propostas na sua vida profissional e em nenhum momento teve receio de aquilo ali vai me distanciar um pouco dos filhos ou, sei lá, vai me deixar ficar... Tu se sentiu menos mãe por conta disso? Eu queria muito que você compartilhasse esses teus sentimentos em relação à tua ascensão profissional, o teu caminho profissional. Acho que a parte que foi mais que eu precisei me dedicar mais ao trabalho, e aí foi muito esse trabalho que eu estava comentando, onde eu estava ali cercada de pessoas que não tinham filhos, né? E é uma empresa do varejo, uma empresa que realmente é quente, né? Dinâmico demais, então tinha muitos trabalhos ali realmente para fazer. Então,
Teve alguns momentos, eu não digo sempre, mas teve alguns momentos em que eu precisei muito me dedicar ao trabalho, né? Assim, então, eram dias que às vezes eu chegava 10 horas da noite, 2 horas da manhã, uma vez eu trabalhei até 2 horas da manhã. Tinha um grande projeto para entregar e a gente ficou lá até esse horário. E aí eu, assim, eu não tinha um sentimento de ser menos mãe, sabe? Porque no outro dia quem acordava para ir para a escola era eu, quem montava a lancheira era eu, quem montava a mochila era eu. Então, eu sabia que tudo aquilo que eu estava construindo, eu acho que eu não tive... Talvez lá eu estivesse vivendo um remorso, assim, né? Poxa, eu tô aqui e tudo. Mas eu acho que tudo tinha um propósito, assim, né? Então, eu queria muito. Eu acho que o fato de eu ter engravidado cedo me fez, em algum momento, pedalar muito. E eu já tinha as crianças. Então, eu estava competindo ali com quem não tinha filhos, com quem não precisava levar para o médico, né? E era um ambiente competitivo, né? Mas eu até vejo, depois eu escutei, né, algumas pessoas que eram minhas, já foi minha líder e não era mãe, e depois foi mãe e falou assim, caraca, eu não sei como é que tu dava conta, eu não sei como é que tu tava aqui e tudo. E eu não sei, eu acho que às vezes a gente vai muito nisso, assim, eu sempre fui de desenhar a minha trajetória, eu sabia as vagas que eu queria ocupar, eu sabia o que é que eu queria fazer, e eu acho que eu nunca fui muito, assim, mesmo nesses dias, eu acho que eu não deixei muito, sabe, a minha figura materna fugir dos meus filhos. Não existe, assim, nenhum tipo de arrependimento. Não tenho arrependimento. Isso é muito bom, gente, é muito bom escutar. E outra coisa também que você me fez lembrar é assim, quando você traçou, você buscou empresas que te davam essa possibilidade do home office, ou isso não entrava nem em critério, assim? Não entrava? Não buscou nada que tivesse a ver com a possibilidade de conciliar a rotina de casa, nada? Não. Quando eu pensava escolhi, só na sua... Nos passos que eu queria dar na minha carreira, né? Então, não tinha isso, até porque não existia isso. Até a pandemia, isso era raríssimo. A gente batia ponto, né? Então, não tinha como. Hoje tem ponto online. Você entra no computador, no home office, você bate o ponto online. Não existia isso. E tem muitas empresas ainda que não aderiram a isso, né? Às vezes, assim, o ganho que a gente teve depois da pandemia com esse trabalho remoto, trouxe muita qualidade de vida. Assim, eram pessoas que passavam 2 horas para chegar no local de trabalho, né? Então, até hoje, tem empresas que o trabalho é híbrido. Você vai 2 dias e trabalha 3 de casa, e eles entenderam que era funcional. Tem uma parte ali de conexão, né, com a empresa, com o propósito da empresa, né, que eu acho que realmente ali deixou um pouquinho de lado essa paixão, né? Que a gente conectava, integrava pessoas, tinha todo esse fluxo ali. Mas eu acho que se tornou assim, encontrou-se um equilíbrio para a gente manter essas pessoas, né? E conseguir ter essa conexão com a empresa também. Então você diria para aquela profissional que mesmo que ela não tenha possibilidade de trabalhar remotamente, porque não dá para todas as áreas, né? Tem áreas que você tem que estar lá presente mesmo, principalmente para a saúde, muitas áreas dentro da empresa em si você não pode se ausentar. Uma pessoa que está responsável pela produção de alguma indústria, não tem como ela sair trabalhar remotamente. Mesmo assim, você diria para essa mãe, não desista. Não desista. Não desista. Trace o seu caminho e vá. E aí, assim, vão aparecer percalços, vão aparecer... E você vai ver, assim, pelo menos aconteceu muito isso comigo. E várias vezes eu me pus em questão, assim, cara, será que eu vou conseguir dar conta disso, né? Como é que eu vou liderar? Agora, eu entrei como analista, agora eu vou ser coordenadora, eu já tenho 2 filhos para dar conta, eu ainda vou ter 2 analistas para desenvolver, para trabalhar em conjunto, para trabalhar em equipe. Mas em nenhum momento eu falei que não, assim, eu deixei para ver, eu quero ver. Eu cheguei para minha chefe quando ela me fez essa proposta e falei, eu só tenho uma resposta, que é sim. Porque se você está dizendo que eu sou capaz de assumir essa cadeira, então eu sou capaz de assumir essa cadeira e eu vou. Você que é uma mulher virtuosa, né, não? Ela não desiste não, viu? Ela vai com fé na coragem e ela não... Eu nunca vi a Jamile dizendo assim, eu tô com receio, eu tô com medo de... Não,
ela sempre chegou com uma mensagem, tipo assim, agora eu vou para um novo desafio. Tipo assim, com aquele entusiasmo. Isso é muito legal. Você brilha nos olhos quando você fala sobre o seu profissional. É muito bacana. E hoje, assim, se você pudesse deixar uma mensagem para as mães, para as tentantes, que tem gente que deixa de ter filhos por conta da profissão, né? Sim. Então, eu queria, assim, que passa uma mensagem que você poderia falar para essas mães, tanto essas que deixam de ter filhos por conta da profissão, como para aquelas que já têm filho e têm medo de se arriscar por algo no mercado, ou mesmo sonhos profissionais autônomos, enfim. Qual a mensagem que você poderia passar? Cara, a mensagem é assim, gente, é um plano, construa um plano, né? Tenha ao seu lado pessoas que seriam uma rede de apoio para você, mas não desistam. Assim, você talvez não vá conseguir no primeiro ano alcançar aquilo que você quer, mas sabe aquela história do grão por grão por grão? Eu acho que a gente precisa ser consistente naquilo que a gente desenhou como projeto, desenhou como carreira. Então, a minha carreira é algo que eu batalhei muito para ter, que eu me orgulho. Assim, não foi fácil, mas eu consegui, né? Independente dos desafios que eu passei, eu tô há 12 anos, né? Um dia desse outro fui olhar que eu tô há 12 anos com a carteira assinada, né? Há 12 anos eu sonhava assim, não, eu quero ser uma líder de marketing. Eu sonhava com o meu terninho atrás de um escritório e liderando ali projetos. E, né, talvez lá atrás eu pensava que em 5 anos eu talvez chegasse ali, né? Não foi, demorou muito, né? E hoje eu ainda estou nesse caminho, né? Ainda estou nessa trajetória. Mas é algo que a gente vai construindo ali, de grão em grão, né? Sendo consistente, tendo perto de você. Isso é algo muito relevante. Eu sempre tive perto de mim mulheres muito inspiradoras, né? Então, quando surgia uma oportunidade, cara, antes de tomar a decisão, eu falava com pelo menos 5, e sempre eram mulheres, né? A maioria, assim, falava, recebi assim, tu acha que vai dar conta, que eu vou dar conta, que vai, né? E aí eu acho que essa rede de mulheres tem até um livro que um dia desse que eu vi, que é uma sobe e puxa a outra, sabe? Ter pessoas assim ao seu lado também vai lhe ajudar muito a você chegar no seu objetivo. E o podcast Mamãe de Família também é para isso. É para essa construção dessa rede de apoio, para essa influência, para essa motivação. E para a gente falar que maternidade real tem muitas dores, tem muitos desafios, mas tem tanto sucesso, tanto amor envolvido em tantas áreas da nossa vida. E essa construção dessa rede de apoio através do digital, com quem está assistindo, a rede de apoio de perto, de pai, funcionário, amigos, vizinhos, isso aí fortalece demais, demais, demais. A gente vê um exemplo e tipo assim, poxa, eu também posso conseguir, né? Mas sempre lembrando, cada um tem sua realidade. A gente se inspira, mas a gente não deve copiar, porque às vezes não é o adequado para a nossa vida. Até para evitar as frustrações também, né? Assim, as expectativas, eu acho que cada um tem que ir no seu caminhar. E um dia eu vi uma pessoa da internet falando sobre a carreira profissional e ser mãe, e ela falou que uma das coisas que motiva ela a querer crescer profissionalmente é ela ser também um exemplo para os filhos, né? Sim. Os filhos enxergarem ela como uma grande profissional. É muito legal essa visão, muito mesmo. Muito. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Eu adorei conversar, falar muito sobre esse assunto de trabalho, de mercado profissional. Me atrai muito. Eu tenho minha história de vida profissional um pouco diferente. Eu adoro escutar pessoas assim, que são corajosas, que vão para frente no mercado, que não voltaram, que não desistiram por conta da maternidade. Apesar de que eu mudei muito o meu rumo profissional por conta da maternidade, né? Mas é muito bom escutar isso, é muito bom. Se eu fosse falar um pouquinho, brevemente, do meu relato aqui na área profissional, eu também tenho muito essa questão de me preparei muito para ser advogada, para ser contabilista, porque eu trabalhava na indústria,
Minha família é toda da indústria. E criança, ia com meus pais para eu via o trabalho deles, acompanhava, e aquilo ali me inspirava muito. Que, como de fato, nós mães vamos ser exemplos para nossos filhos, né? Os pais. E aí eu amava aquele ambiente de trabalho, de tudo. Não sabia nem o que eu ia fazer, mas eu gostava do ambiente de trabalho. Então, esse assunto de trabalho eu gosto, adoro. Quando eu me formei, na minha primeira graduação, né? Que eu fiz direito, logo eu passei na OAB, me tornei advogada. Aí eu fui trabalhar na indústria como advogada, responsável pelo jurídico da indústria. Tive várias frustrações. E aí eu vi, então não é isso que dá certo comigo. Eu vou buscar uma outra área. E fui convidada para assumir a área financeira na mesma indústria, além do jurídico. Isso me fez ser consultora jurídica e não mais advogada processualista. Sim. E eu comecei a adorar isso. E aí, na hora como eu assumi também o financeiro, eu tive que ter um olhar de gestora. Aí eu não vou fazer contabilidade. E eu já tinha feito uma pós em tributário, porque era a área do direito que eu mais gostava. Então, eu fiz meu MBA em tributário e fui convidada para assumir o financeiro, né? Aí eu achava que eu não ia dar conta, porque eu era de advogado, tributário, como é que eu vou assumir um financeiro, né? Mas sempre encorajada por pessoas da família, por amigos, pessoas incentivadoras. E nesta época eu já tinha o Bento, meu primeiro filho. Também com o Bento não tive receio de continuar trabalhando nada. Eu continuava no mesmo ritmo. E sempre procurando ser a melhor mãe para ele. Procurando as literaturas lá também, tentando fazer aquela rotina. Mas, enfim, para eu ser bem, bem breve. Depois que veio o segundo, o terceiro, e o meu trabalho foi avolumando, eu comecei a assumir outras áreas. Eu fui crescendo e, ao mesmo tempo, a minha família crescendo. Aí eu dei uma parada. Eu disse, peraí, eu não tô conseguindo. Eu tive esse sentimento, eu não tô conseguindo ser a mãe que eu gostaria para os meus filhos. Sim. E aí veio a pandemia, que eu não vou dizer, gente, para mim foi muito bom a pandemia. A pandemia me fez ter essa proximidade maior dentro de casa com o trabalho. O trabalho home office eu conheci na pandemia, como eu estava dizendo aqui. Então, eu descobri uma nova forma de trabalhar, de não perder o sonho do crescimento profissional no home office. Mas foi muito difícil. Mas eu conheci. E aí, tanto é que quando acabou a pandemia, eu voltei para o meu trabalho e queria continuar trabalhando remotamente para ficar perto dos meus filhos. Porque senão eu ia ter que sair do meu trabalho, ia procurar uma outra coisa, um outro trabalho que eu conseguisse conciliar melhor. E ia querer ter o terceiro filho, né? Isso aí eu já só tinha o Bento e o Benício. Então, foi feito também esse acordo, levamos para a direção, deu certo trabalhar remotamente. Aí tive essas dificuldades muito grandes de concentração. Eu trabalhava de manhã, bem concentrada, e à tarde, quando eles estavam em casa, era difícil, era muito difícil. Aí decidi diminuir a carga horária. Eu vou diminuir a minha carga horária. Mexeu no bolso. Conversei com meu marido. E aí, vai dar certo? Ele, amor, vamos. Se você se sente melhor assim, estando mais tempo em casa. Eu não estava conseguindo conciliar no período da tarde o trabalho, a contento com a maternidade, com a família, com a rotina. Então, eu decidi diminuir minha carga horária para poder me concentrar muito de manhã, que era na hora da escola. E aí, à tarde, eu ter essa leveza, né? Sim. E essa flexibilidade para poder ser mais presente em casa. E aí foi muito bom. Mas aí depois foi mudando os planos e eu acabei me tornando empresária, né? Mas é muito bom conversar com pessoas como você, justamente por isso, porque a gente vai abrindo os olhos, a visão para várias possibilidades. Sim. A gente conversando aqui, eu tenho certeza que muitas pessoas que estavam com algum sonho, com alguma dúvida, com uma conversa dessa inspiradora, ela já pode tomar muitas decisões e não desistir do sonho também de ser mãe. Sim. Né? A maternidade, ela nos muda para melhor, nos muda. A gente evolui.
a gente procura ser melhor para os nossos filhos e isso, consequentemente, a gente se torna melhor para o mundo. E eu acho que até eu fiquei mais produtiva depois de mãe do que antes. Eu acho que... Verdade. Porque a gente... É a questão da conta voltando, né? Não, antes eu tinha 8 horas de trabalho, depois eu podia ficar lá mais tempo e tudo. Tá eu aí. sabia que eu tinha um tempo ali, sabe? Cronometrado, porque eu tinha outras funções também. Então, eu tive esse sentimento da produtividade. E eu acho que a maternidade, quando você fala assim, eu deu uma bugada. Eu sentia que a maternidade, ela me dava uma bugada. Então, quando eu tive o Matheus, eu não estava na carreira que eu queria, eu não estava no lugar. Por isso que eu tomei a decisão, não quero. Porque, assim, esse tempo que a gente fica recluso ali com a criança e tudo, ele faz você trazer muitas reflexões. Então, quando aconteceu as 2 gravidez, eu tomei, assim que eu voltei da licença, eu já voltava assim com uma outra visão. Se eu não tivesse no meu caminho, que eu consideraria ali, eu já sabia que eu ia para algum outro lugar. Alguma coisa ia me deixar inquieta. Pois, Jamile, parabéns pela sua coragem, porque Obrigada. você inspira muitas mulheres. E que Obrigada. você continue crescendo, voando, que eu tô vendo, assim, você lá na frente, assim, uma grande... daquelas que a gente vê na televisão, assim, sucesso, um CEO... CFO, não, que ela não era do marketing, né? Como é o do marketing, a sigla? Como? CMO. Imagina, CMO. Jamile Fassani, eu vejo ela. Ai, que muito obrigada por ter também. vindo, por ter feito esse bate-papo e por inspirar muitas mulheres através do seu exemplo e da sua garra. Obrigada pelo convite, adorei participar também. Beijo, espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo episódio. E se gostaram, curtam, se inscrevam no canal e compartilhem, porque isso é uma rede de apoio. E a gente tem que divulgar o máximo possível para atingir várias mães, várias tentantes, várias mulheres que sonham com a maternidade e têm muitos medos. E aqui é maternidade real.